Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série sobre a turnê na França com as minhas alunas de harpa. Nossa aventura na França continua. Preparem-se porque o episódio de hoje está recheado de emoções. A longa viagem de avião e trem, a recepção calorosa das famílias francesas que nos receberam em suas casas, nossos primeiros ensaios em solo europeu e finalmente a tão esperada visita às oficinas da Camac Harps, uma das maiores fabricantes de harpas do mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rayana Duval, harpista e educadora musical. A aventura começou. Eu me encontrei com o grupo que vinha de Vassouras no Aeroporto Internacional do Galeão, perto das 9 horas da manhã. Eles tinham saído de Vassouras às 5h45 com uma van da prefeitura. Era a primeira viagem de avião de muitas das nossas alunas de harpa e era a primeira vez que nós do PIN saíamos do Brasil com alunos. Todos nós estávamos com friozinho na barriga. Vai Feliz. entrar no avião pela primeira vez, né? Sim, Como você tá se sentindo? feliz demais. Nossa. Bárbara, como você tá se sentindo? Empolgada. É a primeira vez que você entra no avião? Não é a primeira vez, mas é a primeira vez num voo internacional, daqui a pouquinho. Eu não vou mentir, eu tô muito ansiosa, mas também tô muito feliz. É uma conquista muito grande para todas nós. Nós fomos para Fortaleza e de lá esperamos o voo internacional que sairia de noite. Em todos os aeroportos que a gente passou, as pessoas paravam a gente para perguntar se a gente era uma equipe esportiva, qual era o esporte, por causa dos uniformes que a gente estava usando. Isso foi muito divertido. E a gente gostava de falar, não, nós somos um grupo de harpa. Dentro do avião, a Bárbara e eu aproveitamos o tempo para alinhar alguns detalhes das músicas que ainda precisavam ser ajustados. Apesar de que nós duas estávamos tocando a parte avançada que o Cláudio tinha escrito para as músicas, nós fizemos divises, fizemos algumas separações para que a gente não tocasse exatamente a mesma coisa em todas as músicas. Eu aproveitei também para fazer estudo mental das peças. Depois de horas no ar, cruzando o oceano, a expectativa era enorme. Assim que a gente pousou na França, a gente já foi direto para nossa próxima aventura. Vários metrôs e trens que nos levariam para Ancenis, a cidade do festival. A paisagem lá fora já nos dava as boas-vindas, com seus campos verdes e casinhas charmosas. Mas só quem viu isso foi a Célia, porque nós todos estávamos muito exaustos. A viagem toda, contando a partida de Vassouras, a conexão em Fortaleza e a chegada em Ancenis, levou 36 horas. Finalmente Ancenis, a pequena e encantadora cidade que seria nossa casa nos próximos dias. Nós fomos recebidos com tanto carinho e com tanta generosidade pelas famílias que nos acolheram que nós nos sentimos imediatamente em casa. É incrível como a música nos conecta com pessoas especiais mesmo num país tão distante. As famílias eram voluntárias do festival e nos trataram com tanto carinho que no final todos nós sentimos que ganhamos uma família francesa. Na casa que eu fiquei com as meninas menores tinha um brinquedo que era dos netos dos nossos anfitriões e as crianças se divertiram muito lá até as 9h30 da noite, porque era quando anoitecia, era primavera e as crianças se divertiram muito nos dias que deu, né, que a gente ainda tinha energia antes do festival, porque o festival foi bem puxado. Nossas famílias nos levaram para passear e para conhecer a região. As meninas mais velhas que ficaram com a outra família aproveitaram também para conversar sobre cultura, sobre política, temas sociais. A gente se comunicava como podia, seja usando palavras em inglês, algumas em francês, espanhol, ou usando o Google Tradutor. Aqui na família, na casa da família que nos recebeu, aqui o meu quarto é essa janelinha aqui, ó, no sótão. As crianças estão brincando aqui no quintal, ó. E Agnes tomando um solzinho. E aqui os adultos tomando um vinho, conversando. Com as malas desfeitas e o coração quentinho, tava na hora da gente voltar pro nosso objetivo ali, a música. Nossos primeiros ensaios na França foram intensos e emocionantes. É muito diferente tocar em um novo ambiente, com outra energia. Cada nota ganhava um significado especial. A gente já estava quase chegando no momento de mostrar o nosso trabalho. E o repertório, vocês já sabem, música brasileira em solo francês.
Nós não tivemos que levar harpas daqui do Brasil, todas elas foram emprestadas pelo festival, que é promovido pela própria Camac Harps. Ainda aqui no Brasil, eu especifiquei para eles quais eram as harpas que eu gostaria de usar, quais modelos de harpa, algumas eram de chaves, algumas eram de pedais. Na verdade, só eu e Bárbara usamos harpas de pedais, e as crianças usaram 2 modelos de harpas de chaves que eu escolhi de acordo com o tamanho da criança. A Camac fica localizada na própria cidade de Ancenis, e é por isso que o festival acontece lá. Ancenis fica perto de Nantes, na região administrativa do País do Loire, no departamento do Loire Atlântico. O período de 2 dias que nós tivemos antes do festival não foi programado, na verdade ele aconteceu porque as passagens estavam mais baratas nessas datas. A gente saiu do Brasil no domingo do Dia das Mães. Mas esses 2 dias a mais acabaram sendo super importantes para que a gente pudesse se acostumar com o fuso horário, descansar e também nos acostumar com as harpas que a gente iria usar. As harpas de chaves que eles nos emprestaram ainda eram muito novas, tinham sido acabadas de ser encordoadas e por isso ainda não estavam segurando a afinação. A gente teve que afinar muitas vezes todas as harpas de chaves até elas ficarem mais estáveis e a gente poder usar nas apresentações. A gente também aproveitou esse tempo extra para nos focar nos últimos ajustes das músicas. Em nosso primeiro dia em Ancenis, nós tivemos a alegria de almoçar com o Jacques François, diretor musical do festival e presidente da Camac. Ele nos levou a um restaurante de comida típica da região para comer galetes e crepes. Tudo maravilhoso! Ao final do segundo dia de ensaios, nós fomos levados por um voluntário para conhecer o centro da cidade de Ancenis, o rio Loire e a famosa ponte que foi construída pela primeira vez no século XIV. Ela foi destruída e reconstruída algumas vezes, passando também por restaurações ao longo dos anos. A gente encontrou uma placa antiga de uma escola de música chamada Arpejo e não resistimos, em tirar uma foto. Depois a gente descobriu que essa escola ainda existe e funciona em outro local. E tem aula de harpa. As crianças aproveitaram para se divertir e todos nós ficamos muito encantados com a cidade. Tudo muito limpo, bonito e organizado. E chegou o dia tão esperado, a visita à fábrica de harpas. Entrar nesse lugar é como pisar no paraíso para nós arpistas. Desde o trabalho com a madeira, com as partes metálicas, até o acabamento final, cada etapa é um verdadeiro trabalho de arte e engenharia. É inspirador ver o cuidado, a paixão e a dedicação que eles colocam em cada instrumento. Nós fomos recebidos pelo Jacques, que nos levou até a sala de recepção, onde ele nos explicou sobre a fábrica. Nós fomos inicialmente levados para a oficina de madeiras, onde toda a madeira é trabalhada manualmente ou com máquinas, dependendo do estágio de fabricação. Uma área era toda reservada para a fabricação de harpas de chaves, enquanto outra área era reservada para a fabricação das harpas de pedais. Ele nos explicou que o processo de fabricação desses 2 tipos de harpas é muito diferente e até a ordem da montagem muda de acordo com o tipo de harpa. Passamos pela área de aplicação de verniz, pela colocação e afinação das cordas, regulagem das harpas. Ele nos mostrou os detalhes das harpas feitas completamente de madeira através da técnica de marchetaria. Apesar de parecer pintura, tudo isso são pedaços de madeira incrustados, encaixados perfeitamente para formar desenhos. Uma verdadeira obra de arte. Depois a gente foi para a oficina de metais. Todas as peças metálicas usadas nas harpas Camac são produzidas pela própria fábrica Camac, incluindo parafusos e porcas. Ele nos mostrou a parte mecânica da harpa de pedais, que diferente da harpa de chaves, tem a coluna oca para a passagem dos tirantes, que são o que conecta os pedais ao mecanismo de discos que fica na parte superior da harpa. Assim a gente aciona com o pé esses discos que se movem em cima da harpa e fazem a corda ficar maior ou menor. É assim que nós arpistas fazemos os sustenidos e bemóis nas harpas de pedais.
Ele também nos contou que uma harpa de pedais tem muito mais partes metálicas do que partes de madeira. Ver as harpas nas baias, prontas, esperando o envio para os seus respectivos donos, foi muito incrível depois de entender melhor o processo de fabricação do instrumento. Eu já sabia que o valor das harpas era alto, especialmente das harpas de pedais, por causa do nível de complexidade para a fabricação do instrumento, mas eu não imaginava que era tão complicado assim e que exigisse tantas etapas diferentes. Foi uma experiência única para mim como harpista e também para as minhas alunas. Com certeza nós nunca mais veremos as harpas com os mesmos olhos. Para finalizar esse tour com chave de ouro, nós visitamos a coleção de harpas antigas do Jaquês. Ficamos encantadas com tantas harpas maravilhosas que vimos ali. Foi lindo, foi incrível e a gente amou. Que vídeo intenso e cheio de momentos marcantes, né? Da saída do Brasil, a chegada à França, a calorosa recepção, os primeiros acordes em Ancenis, os passeios e a maravilhosa visita à fábrica de harpas. Essa é apenas uma parte da nossa jornada. No próximo vídeo teremos mais da nossa aventura francesa. Se você curtiu esse mergulho na nossa turnê francesa, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e ative o sininho. Deixa aqui nos comentários qual foi a parte que você mais gostou e o que mais você gostaria de saber sobre a fabricação das harpas. E se você não viu, assista ao primeiro vídeo da série, onde eu contei sobre a nossa preparação para o festival ainda aqui no Brasil. Não perca o próximo episódio, onde eu vou mostrar para vocês o festival Harpesomax, nossos 8 concertos e um pouquinho da nossa aventura em Paris. Te vejo lá!